Antes de orarmos, vamos ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91 Ara. Agora, vamos orar juntos. Senhor, chegamos diante de Ti nesta noite com corações trêmulos, sabendo que perigos nos cercam, mas firmamo-nos na Tua palavra, que declara que Tu és a nossa fortaleza e o nosso defensor. Invocamos o Teu nome, Jesus, como o nome acima de todo o poder das trevas, acima de todo o plano do inimigo, acima de todo o sussurro de medo. Esconde-nos à sombra das Tuas asas. Dá-nos fé para crer que nenhuma flecha, nenhuma peste, nenhuma destruição pode ultrapassar a Tua cobertura. Entregamo-nos em Tuas mãos, pois Tu és poderoso para salvar. Amém. Lembro-me da primeira vez que essas palavras do Salmo 91 penetraram em mim. Eu estava sentado sozinho em um quarto fracamente iluminado, aquele tipo de silêncio que pesa, quase sufocante. A minha mente estava inquieta, repetindo ansiedades que se agarravam a mim como sombras. Havia oposição no trabalho, murmurações atrás de mim, acusações que eu não conseguia refutar. Não eram apenas pessoas, parecia mais sombrio, como se uma mão invisível tivesse orquestrado confusão ao meu redor. E naquele momento, as palavras do Salmo tornaram-se mais que poesia, tornaram-se um salva-vidas. Tu conheces essa sensação quando o inimigo da tua alma se aproxima, não apenas através de circunstâncias, mas com vozes que invadem os teus pensamentos. Não estás seguro, estás abandonado, nunca vais conseguir. Esses sussurros são mais afiados que flechas, porque atravessam o coração, mas a palavra de Deus responde com mais força. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Naquela noite, repeti esses versículos em voz baixa, trêmulo no início, depois com mais firmeza. Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, em Ti confio. Não foi mágica, e as circunstâncias não desapareceram, mas algo mudou dentro de mim. O medo afrouxou seu aperto, como geada derretendo ao sol. Percebi que esta era a postura da batalha, não com os punhos cerrados na minha própria força, mas com os braços levantados ao Onipotente.
Mesmo quando as flechas do inimigo voavam, eu podia escolher onde estar. Podia habitar no esconderijo ou podia vaguear fora da sua cobertura. Habitar é permanecer, ficar, recusar-se a ser movido pelo medo. Não é uma visita passageira, é fazer do Senhor a minha morada permanente. E naquela noite escolhi ficar. Fechei os meus olhos e imaginei suas asas estendidas sobre mim. A tempestade lá fora não cessou de imediato, mas dentro de mim cresceu uma quietude. A sua verdade inabalável, estável, como um escudo me envolveu. Pela primeira vez em semanas, dormi em paz, como uma criança carregada por um pai forte. E tu agora mesmo podes estar a carregar as tuas próprias batalhas. Talvez não na forma de inimigos com espadas, mas sim inimigos do coração. Desânimo, traição, pressão financeira, doença, vergonha. As armas do inimigo são variadas, mas o seu objetivo é o mesmo: tirar-te da sombra do Onipotente, atrair-te ao medo, fazer-te esquecer onde está o teu refúgio. Mas escuta, o esconderijo secreto ainda está aberto. A sombra das suas asas ainda se estende sobre ti. Os anjos ainda estão de guarda. A promessa ainda permanece. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tu não estás sozinho, não estás desprotegido, não estás esquecido. Portanto, nesta noite, ao começarmos esta jornada, levanta a tua voz mesmo trêmula e declara: Senhor, habito em ti, tu és o meu refúgio, defende-me do inimigo. Que essas palavras sejam a tua canção na noite, e ao dizê-las, as trevas tremem, porque a luz sempre dispersa as sombras. Há momentos em que a vida se sente como um campo de batalha envolto em silêncio. Caminhas para dentro de uma sala e, embora ninguém levante a mão contra ti, algo no ar parece denso de resistência. O sorriso que trazes é recebido com suspeita. As tuas palavras são torcidas, as tuas intenções questionadas. Esta é a sombra da ameaça, os planos silenciosos do inimigo, que se aproximam o suficiente para inquietar o teu espírito. Recordo-me de regressar a casa numa tarde, as ruas sombrias sob o sol poente. Cada passo ecoava com uma inquietação que não conseguia afastar. Não era apenas sobre o mundo físico à minha volta, era o peso invisível que pressionava o meu peito. Um sussurro que dizia: estás rodeado, estás vulnerável, não escaparás. Talvez tu também conheças esse peso. A forma como o inimigo nem sempre ataca com um rugido, mas muitas vezes com sombras subtis. Um pensamento que desperta pânico, uma onda súbita de temor, a sensação persistente de que o mal espera logo ao virar da esquina. Não é ao acaso. São dardos inflamados, destinados a enfraquecer a tua confiança em Deus. Mesmo assim, mesmo na sombra, o salmista lembra-nos: não temerás o terror de noite, nem a seta que voa de dia. Salmo 91:5. Não é que os terrores não existam, é que não podem governar-te. A seta pode ser real, mas o seu poder termina diante do escudo da presença de Deus. Uma noite, depois de semanas carregando uma ansiedade que não conseguia exprimir, ajoelhei-me ao lado da cama. As minhas palavras tropeçavam como um rio a transbordar. Senhor, as ameaças são demasiadas. A escuridão parece demasiado próxima. Não sei o que vem contra mim, mas tu sabes. As minhas lágrimas caíam rápidas, mas nesse mesmo ato de rendição, algo santo aconteceu. O silêncio quebrou-se não com uma voz audível, mas com a tranquila certeza do seu espírito. Eu sou o teu defensor.
tu não estás desamparado. O medo prospera no silêncio quando não falamos a verdade de Deus. Mas quando abres a boca para declarar a sua palavra, as sombras perdem o seu poder. Aprendi que os sussurros do inimigo apenas crescem quando os ouves em silêncio. Mas no momento em que dizes: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Salmo 27:1. A escuridão começa a dissipar-se. Podes sentir-te rodeado, mas olha outra vez. O Deus que acampa os seus anjos ao redor dos que o temem está mais perto do que o inimigo que te persegue. As sombras podem sussurrar dano, mas a sua palavra grita mais forte. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7. Deixa-me dizer-te algo que aprendi: o medo não significa que o inimigo esteja a vencer. O medo apenas mostra que o inimigo está a tentar. E quando o medo se levanta, não é o fim da tua fé. É o chamado para estares firme, para aprofundares no refúgio da presença de Deus. Assim, se hoje sentes a sombra da ameaça, seja a incerteza no trabalho, a confusão em casa, ou perigos que não consegues nomear, não fujas com a tua própria força. Corre para a fortaleza. Levanta as tuas mãos trêmulas e declara: Senhor, mesmo na sombra, escolho não temer. Tu estás comigo. E nessa declaração, a luz irrompe. A sombra perde o seu domínio e descobres que o mesmo lugar onde o inimigo tentou paralisar-te torna-se o lugar onde te levantas mais firme na força de Deus. A serpente raramente vem com as presas expostas. Ela vem com sussurros, suaves, subtis, quase lógicos à sua voz, e infiltra-se nas fendas dos teus pensamentos. Diz coisas que soam próximas da verdade, mas torcidas o suficiente para prender o teu coração. Recordo-me de épocas em que esses sussurros eram implacáveis. Não do lado de fora, mas dentro, como uma sombra falando com a minha própria voz. Tu não és suficientemente bom. Deus esqueceu-se de ti. Se Ele realmente te amasse, por que deixaria isto acontecer? No início, pareciam as minhas próprias dúvidas, mas quanto mais ouvia, mais percebia. Estas não eram as minhas palavras, eram dardos, envenenados pelo inimigo da minha alma. Foi isto que Jesus quis dizer ao falar do diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. A serpente não precisa dominar-te pela força, só precisa que acredites na sua voz em vez da de Deus. Pensa no Éden. O jardim estava cheio de beleza, paz e da presença de Deus. Contudo, a serpente não veio gritando ameaças. Veio com uma pergunta: é assim que Deus disse? Essa continua a ser a sua estratégia hoje. Ele sussurra dúvida, distorce o que Deus prometeu, até que o medo pareça mais real do que a fé. Lutei contra esses sussurros nas horas silenciosas da noite. Deitado na cama, olhando o teto, pensamentos inundavam mais rápido do que eu conseguia enfrentá-los. E se falhares? E se te abandonarem? E se Deus não aparecer desta vez? E se sou sincero, por vezes deixei que essas mentiras criassem raízes. Moldaram a forma como eu andava, como eu orava, como eu me via. Mas chegou um momento em que percebi algo crucial. Não preciso aceitar todas as vozes que entram na minha mente. Nem todos os pensamentos me pertencem. Alguns são plantados por um inimigo que procura roubar, matar e destruir. E a única maneira de o silenciar é com a verdade, a palavra viva e eficaz de Deus.
Quando Jesus foi tentado no deserto, a serpente usou a escritura, torcida fora do contexto, para o atrair. Mas Jesus respondeu a cada mentira com uma arma mais poderosa. Está escrito, Mateus 4:4. Esse é o padrão para nós. Não discutir com os sussurros, não repeti-los em medo, mas declarar a palavra escrita até que as mentiras murchem sob o seu peso. Comecei a proclamar em voz alta versículos que me ancoravam. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Isaías 50:4-17. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Cada vez que os declarava, os sussurros do inimigo perdiam o seu corte. Podiam ainda vir, mas já não tinham autoridade. E aqui está a verdade: não podes impedir que o inimigo sussurre, mas podes recusar concordar com ele. Podes encher o teu coração tão profundamente com a palavra de Deus que toda mentira se revela como o que realmente é, vazia. Assim, quando a serpente sussurrar esta noite, seja vergonha do teu passado, medo do teu futuro ou desespero do teu presente, não fiques em silêncio. Fala, responde com a palavra. Diz, está escrito. O meu Deus é o meu refúgio, o meu defensor, o meu escudo. E ao declarar, tu o sentirás. O silvo da serpente a desaparecer, a autoridade de Cristo a levantar-se em ti. Pois o sussurro da serpente nunca poderá durar mais do que o rugido do leão da tribo de Judá. Caminhamos por sombras, sussurros, flechas e batalhas. E, no entanto, em cada cena, uma verdade permaneceu inabalável. Deus defende os seus filhos. Viste como o inimigo trama em silêncio, como oprime com medo, como mente com sussurros que ferem a alma. Mas ainda maior é a voz do pastor que declara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 40:1-10. O caminho da defesa não é escapar de todas as dificuldades, mas descobrir aquele que se interpõe entre ti e a destruição. Nunca estás desprotegido. Os seus anjos recebem ordens ao teu respeito. A sua palavra é o teu escudo. O seu espírito é a tua força. Talvez, ao ouvires, as tuas próprias batalhas tenham vindo à mente, os medos que surgem na noite, as vozes que acusam, as pressões que apertam a tua alma. Entrega-os agora nas suas mãos. Sussurra esta oração em fé. Senhor Jesus, entrego-te as minhas batalhas. Defende-me de todo inimigo que vejo e de todo inimigo que não consigo ver. Cobre-me com as tuas asas. Que nenhum mal chegue ao meu lar, à minha família ou ao meu coração. Enche-me de coragem para permanecer firme na tua verdade. E lembra-me todos os dias que não estou sozinho. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu defensor, em ti descanso. Descansa agora na certeza de que Ele é fiel. A sombra do inimigo não pode apagar a luz de Cristo. Os sussurros do medo não podem calar as promessas de Deus. Estás coberto, estás protegido, estás sustentado. Diz, amém, se isto fala ao teu coração.